Você vai ouvir agora uma palavra com Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Paz seja convosco, igreja, amém? Que alegria estar aqui na minha casa, de volta com o meu pastor Jorge Linhares. E eu posso falar sem máscara? Posso? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tudo que está acontecendo no Brasil hoje, nessa revolução que nós estamos fazendo, na construção dessa nova nação, muito do que nós estamos fazendo nasceu no coração do pastor Jorge Linhares. Esses dias alguém perguntou assim, onde você foi treinada? Eu sempre falo com o pastor Jorge Linhares. Irmãos, no passado, não muito distante, 2004, 2005, eu e o pastor Jorge Linhares viajávamos pelo Brasil inteiro, falando de uma nação que a violência contra a criança ia diminuir, falando de uma nação que ia proteger criança. E naquela época, a gente só tinha a fé e o sonho. Nós não tínhamos mais nada. Eu e o pastor Jorge Linhares, inclusive, não sei se os irmãos lembram, ele foi presidente do FENASP. A gente elegeu ele sem ele querer muito, ele assumiu. E a gente saiu andando pelo Brasil e a gente dizia que o Brasil ia mudar. Muitas vezes nos chamaram de sonhadores, até mesmo de malucos, né, pastor? E a gente só tinha a fé e a esperança. Eles tinham a imprensa, eles tinham o poder, eles tinham o dinheiro, eles tinham o Congresso Nacional, eles tinham as rádios, eles tinham televisão, eles tinham as escolas e os sindicatos. A gente só tinha o sonho e a fé. E olha onde o nosso sonho e nossa fé nos trouxe. Estamos transformando essa nação. E eu preciso fazer esse registro público, pastor Jorge. O Senhor não ter desistido de mim também. O Senhor me motivou, me incentivou. Quando eu fui chamada para ser ministra, eu pedi ao presidente Bolsonaro 7 dias para pensar. Para o presidente esquecer de mim. O presidente não esqueceu. E eu me lembro que eu conversei com o pastor Jorge Linhares num desses 7 dias. Ele disse, assuma, eu vou ficar do teu lado. Eu estou aqui. Obrigada, meu pastor. Obrigada por todo o carinho. Por toda a paciência comigo. E às vezes eu dou um trabalho. Obrigada, pastor. Dani, obrigada pelo convite. Há uns 2 anos, eu e Dani, a gente tem conversado muito. Eu sei que Deus acendeu no seu coração aí, Dani, uma luta que vai custar muito para você. Mas a gente já percebeu, o Maurício estava falando comigo, como ela é guerreira, como ela é corajosa. E este é o momento que Deus te levanta. É para este tempo que você foi levantada, Dani. Acredite, e todos nós vamos estar do teu lado. A gente vai fazer junto esse enfrentamento. E a gente vai voltar no próximo Maio Laranja aqui, já mostrando novos números de Minas Gerais. Deus te abençoe, minha pastora, Deus te abençoe. Meu presidente do tribunal, que alegria. Como eu gostaria de estar com todos os presidentes de tribunais. Desta forma, que alegria. Obrigada. É bom saber que a gente tem um presidente de tribunal que tem um coração na infância. Obrigada. Doutora Valéria, por tudo que a senhora está fazendo. Gente, a doutora Valéria subiu aqui e anunciou meu Disque 100. É muita honra, é muita alegria. A doutora Valéria, que é uma referência na proteção da infância. A gente que aprende tanto com ela. Obrigada. E está comigo o meu ministro. E eu queria fazer de uma forma bem prática a minha fala aqui. Talvez muitos de vocês não conhecem o ministro André. O ministro André é pastor presbiteriano. A primeira vez na história do Brasil que nós temos 6 ministros evangélicos, sendo 3 pastores. Vocês entendem agora por que o diabo tem tanta raiva deste governo? Gente, e eu vou contar uma coisa que poucas pessoas sabem. O ministro André é pastor de criança. A gente chega na igreja dele, ele não está no púlpito, ele está lá na salinha lá atrás, sentado no chão, com as crianças, dando aula para criança. E eu vou dizer para vocês, irmãos, Deus precisava ter trazido um pastor de criança, junto com uma defensora da infância, para este momento. Os irmãos não têm ideia de quanta coisa a gente tem feito. O ministro André foi ministro da Justiça. E essas operações policiais todas que estão acontecendo essa semana no Brasil, ainda foram planejadas lá atrás com o nosso ministro da Justiça.
Foram tantas entregas junto com o ministro da Justiça e agora com o ministro da Advocacia Geral da União, que vocês não têm ideia como esse ministro tem abençoado a minha nação. A gente tem voz, a criança tem voz no governo Bolsonaro. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Não tem sindicato de criança. Não tem associação de criança. As crianças não fazem greve. As crianças não vão para a rua invadir prédio público para exigir direitos, não. Alguém tem que falar pelas crianças. E Deus tem levantado pessoas nessa nação que têm um compromisso com a infância. E o meu ministro André é essa pessoa extraordinária. Quando a gente estava vendo ali a redução de número de crianças mortas por agressão, eu ficava ali, isso aqui foi tu que fez. Quando o ministro da Justiça, quanto ele fez o enfrentamento à violência contra a criança no Brasil. Mas vou dizer uma coisa, pastor Jorge, está faltando uma voz de criança lá no STF. Chega do Supremo Tribunal decidir que menina quer sexo. Chega de Supremo Tribunal decidir contra a infância no Brasil. Está faltando um ministro com coração na infância lá no Supremo Tribunal. E ele está chegando. Se prepara, diabo. Se prepara. Os defensores da infância já ocuparam o poder legislativo, já ocuparam o poder executivo e agora vão ocupar o Supremo Tribunal também. Acabou a violência para a criança no Brasil. Pronto. Queridos irmãos, a gente está hoje no Maio Laranja. E o tema de hoje é a violência sexual contra crianças e adolescentes. E inclusive a igreja está laranja. E eu queria, Dani, que o ano que vem todas as igrejas de Minas ficassem laranja. A gente já está vendo supermercado ficando laranja, farmácia, pontos turísticos. Essa semana a gente foi em Governador Valadares e a gente acendeu o pico lá de Governador Valadares. A gente está andando pelo Brasil, mas eu ainda estou vendo poucas igrejas fazendo esse enfrentamento com essa coragem no Maio Laranja. E a gente estava conversando ali nos bastidores, o ano que vem, todos os pastores, nem que seja um balão cor de laranja, coloca na tua igreja. Uma florzinha cor de laranja, coloca na sua igreja. Vamos para a rua, faz camiseta, faz adesivos, coloca no carro dos irmãos da igreja. Se não tiver dinheiro, imprime o nosso cartaz do Disque 100, coloca na porta da igreja. Sabe qual é o meu sonho, pastores? Que quando as crianças estiverem sendo vítimas de violência, elas saiam correndo na rua, atrás de uma igreja evangélica e batam na porta. E a igreja evangélica esteja pronta para acolhê-las. O meu sonho também, irmãos, é que Deus nos dê estratégias. Meu maior desafio no ministério é buscar estratégias para proteger crianças. E a gente está lutando muito e Deus tem nos dado estratégias extraordinárias. Mas eu queria destacar aqui duas escritoras do Rio Grande do Sul que estão aqui no auditório. Elas escreveram esse livrinho, Bailarinas Também Choram. Olha que interessante. Elas escreveram esse livrinho e estão distribuindo de graça no Brasil. Esse livrinho, inclusive, ele foi ilustrado por um desenhista que é autista. E conta a história de 3 menininhas e uma não conseguia dançar, porque ela tinha sido abusada. A historinha é linda. E elas estão dedicando a sua arte, os seus conhecimentos na proteção da infância com essa estratégia linda. E eu soube que elas estariam em Belo Horizonte hoje, eu chamei elas para virem. Cadê as escritoras? Estão aí, por favor? Lá atrás, no cantinho, lá atrás. Deus abençoe vocês por essa literatura tão linda, tão extraordinária. Deus abençoe. Depois vocês conheçam a obra delas. Quando eu falo de estratégia, irmãos, nós estamos trabalhando com estratégias. Esses números que vocês viram que o Maurício apresentou, eles não são alcançados por um acaso. Tem que ter estratégia e muito trabalho. Por exemplo, pastores, eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a denunciar, e eu comecei a denunciando aqui nessa igreja, que existia no Brasil estupro de recém-nascidos. Vocês já ouviram me falar sobre isso? Eu já estive aqui nessa igreja várias vezes.
E estourou, irmãos. Nos últimos 5 anos, a doutora Valéria pode falar isso para vocês, explodiu o estupro de recém-nascidos no Brasil. E quando eu falo recém-nascidos, nós temos imagem no ministério de crianças de 8 dias sendo estupradas. Meu Deus! Aí, quando o Maurício fala que a gente, às vezes, não dorme, é porque agora, como o nosso Disque 100 também está pelo WhatsApp, e, por favor, irmãos, divulgue o nosso WhatsApp, as imagens chegam para nós, as pessoas estão mandando para o nosso telefone, lá do ministério, e a gente assiste, às vezes, a imagem. A ouvidoria não me passa as imagens, porque, por lei, eu não posso saber o que está na ouvidoria. Mas muita imagem chega para mim mandar para a ouvidoria. O estupro da criança mais nova, que eu tive coragem de assistir, que chegou e eu abri, não sabia o que era, a menina tinha 29 dias. Mas a gente tem no nosso ministério o registro de bebês de 8 dias sendo estuprados. Irmãos, não queiram assistir essa imagem. Não queiram, é muito forte. E 90% das crianças morrem no ato. Irmãos, o intestino é perfurado. Que a maioria dos atos com bebê são sexo anal. O intestino da criança é perfurado. Então, a criança mais nova que nós temos registro no ministério tem 8 dias. Mas nós temos um caso em São Paulo, que a perícia passou pelo hospital Pérola Baiton. Esse caso, a menina tinha 7 dias. Eu me lembro que quando eu falei a primeira vez sobre esse estupro de bebês, alguém disse assim para mim, não acredito, só falta estuprar feto no Brasil. Já estão abusando de feto. Porque nem sempre o abuso é a conjunção carnal. Mas eu vou contar uma imagem para vocês que eu vi que é um abuso. Tem casais que pagam para mulheres gerarem bebês no Brasil. Isso não é lenda. Eu não subiria no púlpito para contar uma mentira. Nós temos uma imagem de um desses homens que pagou para uma mulher gerar um bebê para eles. Eles acompanham a ultrassom, fingindo que são pais ou companheiros da mulher. Nessa imagem, pastor Jorge, enquanto o médico estava fazendo a ultrassom e o bebê estava aparecendo lá na tela, aquela ultrassom 3D, ele disse bem o seguinte, na hora que virou o bebê, olha que bonitinho, olha as perninhas. Não vejo a hora de pegar. Já desejando o bebê dentro da barriga da mãe. Nós temos na Deep Web, irmãos, aquela internet subterrânea, nós estamos encontrando inúmeros fóruns de debates de pais. E o nome dos fóruns é Anal com Bebê. E eles trocam imagens, eles trocam informações. Inclusive, uma das imagens interceptadas pela Polícia Federal foi o seguinte, um pai conversando com o outro, e era mais ou menos assim o diálogo. Então, Flávio, eu sei que depois de 8 meses, eu posso fazer sem matar o bebê. Eu preciso do nome de pomadas, para assaduras e para dor. E o outro cara que estava falando com ele era um médico, um pai médico. São inúmeros fóruns de debate em português, de pais trocando imagens, de estupro de bebês. Aí a gente foi atrás, estamos prendendo, está indo todo mundo para a cadeia. E vai mandar um recado, já que eu estou ao vivo. A vida de vocês não vai ser fácil mais no Brasil. Acabou para vocês, acabou. Aí a gente descobre, Dani, pastor Jorge, que muitos pais que estão estuprando recém-nascidos não são pedófilos. E por que estupram? Para gerar imagem, para vender para a indústria da pornografia infantil. Vocês estão entendendo a loucura? Irmãos, olha, o bebê de 8 meses, de 10 meses, ele está na creche. A tia da creche vê alguma coisa. A criança de 2 anos está na escolinha, de 4 anos está na escolinha. Mas e o recém-nascido está onde? Aonde está um bebê de 5 dias? Em casa, no colo do pai, no colo da mãe. Aí eu pergunto, se vocês fossem ministra de direitos humanos e tivessem a obrigação de proteger esses bebês, o que vocês fariam para enfrentar o estupro de recém-nascido no Brasil? Irmãos, a gente às vezes não chega dentro de casa.
Política pública tem uma hora que, quando se tranca o quarto, não tem gestor que entre naquele quarto. Não tem juiz que entre naquele quarto. A gente vai até um certo limite. Nós, juízes, desembargadores, ministros, não mandamos no coração humano. Vocês estão entendendo? Que tem uma hora que o governo não pode fazer nada. Quando esse cara está dentro de casa trancado com o seu bebê, o governo não consegue entrar. Só Jesus muda o coração humano. Não adianta, igreja, a gente ficar inventando tudo que é política pública, aumentando penas, criando pena perpétua. Tem gente que quer pena de morte no Brasil. Não adianta. Coração humano é a igreja. Por mais que a gente faça, quem vai mudar esta nação não é um presidente da república, não é uma ministra maluca, não é um ministro extraordinário, não é um tribunal. Quem vai mudar esta nação é a igreja de Jesus Cristo. É isso. Ou a gente entende isso de uma vez e a gente vai para o enfrentamento como igreja. Irmãos, eu fico pensando, vocês imaginam Pedro nos dias de hoje. Imagine Paulo hoje. Imagine, vocês acham que os discípulos seriam covardes diante do estupro de recém-nascido? Diante do estupro de uma criança? Vamos entender, gente, que a gente não ganhou cara de leão para ficar brincando, não. É para ir para a guerra, pela vida de nossas crianças. Aí eu falei para vocês que um grande desafio nosso é estratégia para proteger as crianças. Um dia eu reuni a minha equipe, eu reuni o Maurício, a equipe dele, e disse, gente, o que nós vamos fazer para enfrentar no Brasil o estupro de recém-nascidos? Aí Deus mandou uma estratégia que eu vou contar mais ou menos, porque a gente não pode falar publicamente certas coisas. A estratégia foi, vá falar com o Conselho Federal de Medicina. Quem é médico aqui? Tem uma médica aqui. E a gente reuniu os 28 conselheiros, 27 conselheiros. Nós reunimos o Conselho de Medicina, nós reunimos os pediatras e a gente estabeleceu junto com os médicos uma estratégia. Qual é a estratégia? Todo recém-nascido que chegar num postinho de saúde, numa UPA, num hospital, às vezes é uma unhazinha encravada. O Conselho Federal de Medicina está publicando uma resolução que o médico vai abrir o bebê todinho e vai olhar. Ah, é o pulmãozinho, não importa, a gente quer ver tudo. E esse médico, na hora que observar uma suspeita de abuso ou de violência contra a criança, ele vai ter um telefone direto para ligar para o nosso ministério, porque às vezes o médico está numa comunidade de traficantes, se ele denunciar, ele vai ser morto. Então, nós vamos ter uma linha direta com os médicos. São 300 mil médicos no Brasil. Deus nos deu um exército para defender recém-nascido de 300 mil médicos. Estratégia. O que nós estamos precisando hoje é que Deus nos dê estratégia para a gente proteger as crianças no Brasil. Ontem a gente teve 2 operações policiais, uma com a Polícia Rodoviária Federal e outra com a Polícia Militar. A operação de ontem não foi para dentro de casa e nem foi para a internet. São várias operações que a gente está fazendo. As 2 de ontem foi para carro, parar carro na estrada e entrar em hotéis, bares e postos de gasolina nas estradas. Vocês não têm ideia, o número de crianças que nós resgatamos ontem. Às 11 horas da manhã, tinha uma menininha de 11 anos, 11 horas da manhã, em um hotel, não vou dizer a capital por enquanto, em uma capital, 11 da manhã, uma menina no centro da cidade, num hotel, na capital, numa capital do Brasil, com um cara, ela tinha apenas 11 anos de idade. Eu quero que vocês pensem o seguinte, em pleno mês maio laranja, que esses caras sabem que a gente está indo para cima. Às 11 horas do dia, na capital, no centro de uma capital, a gente resgata uma menina de 11 anos dentro de um hotel com um adulto. Vocês imaginam o que acontece lá no interior, de noite, no mês que não é maio laranja? Vocês conseguem imaginar? Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ontem, quando a gente estava fechando o relatório do dia de ontem, e a operação está continuando hoje, foram apreendidos mais de 2.700 quilos de drogas. No lugar que tem criança se prostituindo, sendo prostituída, a criança não se prostitui, alguém prostitui a criança,
No lugar que tem exploração sexual de criança, tem droga e tem crime organizado. O Maurício falou, não é só aquele pai bêbado que passa a mão na menina. Nós temos por trás da exploração sexual crime organizado e muito dinheiro envolvido. Eu nem vou falar que tem poderosos envolvidos, porque senão vão me mandar me prender. Mas tem gente grande envolvida com a exploração sexual de criança no Brasil. E tem crime organizado. É o terceiro maior ilícito em dinheiro no mundo, é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a gente vai ter que se levantar com coragem e dizer para o crime organizado, nós não temos medo de bandido. Nós vamos enfrentar o crime organizado no Brasil. Para vocês terem uma ideia, um vídeo de estupro de recém-nascido pode custar até R$50 mil no Brasil. E eles pagam. Deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam. Já é possível no Brasil hoje, você pagar uma live para assistir ao vivo o estupro de uma criança. É o que está acontecendo com o Brasil, irmãos. Ou a gente entende que a coisa é muito séria e que a gente vai ter que se levantar, ou a gente entende que a coisa é muito séria e vamos ter que nos levantar. Não tem opção B. É caos. E a gente vai avançar no caos. A gente vai mudar essa realidade no Brasil. Irmãos, é tão terrível o que a gente tem vivido nos últimos dias. E aí eu vejo aquelas irmãs canelinha de fogo há 20 anos orando, Deus muda a nação, Deus muda a nação. Aí todo mundo dizia assim, tem que aparecer um ministro macho para fazer o enfrentamento. O macho chegou, estou aqui. Olha o que Deus faz. Pega uma pastora e põe no ministério para enfrentar a violência. Vocês têm ideia do que está acontecendo com o Brasil? Precisávamos que Deus levantasse no Brasil um presidente da República corajoso. Nós temos um grande líder nessa nação. Nós temos um presidente da República que chora. Nós temos um presidente da República que ora. Um presidente da República que acorda a gente de madrugada. É ou não é, André? As mensagens do presidente são de madrugada. E aí? Quantas crianças hoje? Quantos foram presos hoje? Esse é o líder que nós temos na nação. Um homem que tem o coração voltado para a criança. Eu poderia ficar aqui horas falando tudo o que a gente está fazendo. Horas. Mas eu vou contar uma iniciativa do governo Bolsonaro. Vocês sabiam, irmãos, que desaparece por ano milhares de crianças no Brasil? O último relatório apresentado pelo antigo Ministério de Direitos Humanos, doutora, a gente não tem os números agora, nós vamos agora fazer uma contagem direitinha e oficial, mas o último relatório de 2017 dizia que desaparecia no Brasil, por ano, 42 mil crianças. E dessas 42 mil crianças, em torno de 9, 11 mil nunca são encontradas. Para onde vão essas crianças, irmãos? Quando nós assumimos, o presidente Bolsonaro e o ministro André se incomodaram demais com esse número e a gente disse, a gente vai ter que mudar isso no Brasil. Os irmãos sabem que quando uma criança desaparece, a gente vai fazer uma ocorrência policial, o policial espera 24 horas para depois procurar a criança. Pois acabou isso no Brasil. Bolsonaro disse, vai ter que procurar a criança na hora. Eu e o ministro André assinamos há 2 meses atrás, na frente do presidente da República, ele e o presidente da República, a maior política nacional de busca de desaparecidos do Brasil. Irmãos, a partir de agora, quando uma criança sumir na sua cidade, em menos de meia hora, todos os policiais da cidade, do estado, da região e das fronteiras vão receber o nome da criança, a foto, e a gente vai fechar a fronteira. Ninguém mais rouba a criança brasileira no Brasil. São respostas práticas que nós estamos dando. E muitas dessas crianças que desaparecem, irmãos, acreditem. Por que roubam crianças? Uma criança no Brasil pode se perder, ser tirada da mão da mãe e do pai em 6 segundos. Nós temos imagem que a mãe está no supermercado segurando a mão da criança, ela solta a mão, doutora. Nós temos essas imagens.
E ela vira para pegar alguma coisa na prateleira, em menos de 6 segundos que ela olha, a criança já sumiu. Nós temos imagens de mãe na porta de lotérica, segurando a mão da criança. Na hora que chega a vez dela, que ela tira a mão da criança, pegar o dinheiro da bolsa, a criança desaparece. Nós temos imagens de mães sentadas em ponto de ônibus, para uma moto, com um carona. Em 6 segundos, o carona desce, arranca o bebê do colo da mãe e em 6 segundos desaparece. E para onde vão essas crianças? São várias motivações que as crianças somem no Brasil. Uma delas, adoção ilegal. Tráfico de órgãos. Isso não é lenda, existe. A gente tem a indústria da pornografia, a indústria da pedofilia. E a gente tem também rituais, tá, irmãos? Não é mentira não, tá? Tem rituais com crianças no Brasil. Ninguém teve a coragem de falar isso publicamente. Nós vamos ter agora números para mostrar isso para vocês. Números. As crianças que desaparecem para a indústria da pedofilia. Eu vou falar uma coisa agora, que eu não posso provar ainda. Já vi imagens, mas nós estamos fazendo uma grande operação nas fronteiras do Brasil. Nós temos crianças brasileiras que são sequestradas com 6, 7 anos. Não é mentira, eu vi imagens. Os dentes delas são arrancados para elas não morderem o abusador durante o ato. Junto com essas crianças, é vendida uma mamadeira bem grande, doutora, lá na fronteira, lá no norte. Mamadeira bem grande, aquele bico bem grande, e vem a recomendação de dar só comida pastosa e líquido para a criança. Vocês sabem para quê? Agora eu observei que tem um menino aqui. Vocês sabem para quê? E junto vai o nome de um remédio em que a criança é dopada, mas não morre. E elas têm um prazo de validade de 1 ano, 1 ano e meio. Eu vi uma imagem de uma menina dessa com 4 anos. Ela parecia, sabe aqueles bonecos? Aqueles bonequinhos que a gente vira para lá e para cá? Porque ela não pode morrer, eles têm que sentir o calor da criança. Então, o remédio é dado de uma forma que ela fica inconsciente, mas quentinha e mexe o corpinho. Não dá mais para a gente ver essas imagens no Brasil. É muito sério o que eu estou falando. Aí o presidente Bolsonaro disse, nós vamos atrás de nossas crianças. E a gente entregou a maior política nacional de busca de desaparecidos. E a gente vai avançar agora para um alerta number no Brasil, doutor. Quando uma criança sumir numa cidade, a ideia é, todo celular, todo mundo que tiver o celular, vai tocar na hora e receber uma mensagem, porque vocês mesmos vão poder nos ajudar a encontrar essas crianças. O Facebook e o Instagram soube o que eu e o ministro André estávamos fazendo, eles nos procuraram e disseram, ministra, há 5 anos que a gente procura o governo brasileiro, olha só, gente, para fazer de graça o seguinte, quando uma criança sumir em Belo Horizonte, nós temos como fazer a localização georreferencial dos nossos usuários. Quando uma criança sumir em Belo Horizonte, o Facebook e o Instagram manda na hora para todo mundo a foto da criança que sumiu. 5 anos que o Facebook estava oferecendo de graça e o governo anterior não queria saber de procurar a criança, não. Mas esse governo vai achar a criança. Esse governo vai cuidar de criança. Nós estamos, irmãos, com inúmeras iniciativas. Agora eu vou dizer para vocês, está fácil? Não. Nós estamos todos em segurança? Não. Ameaças de morte todos os dias. Eu estou aqui na igreja, o ministro André está aqui, mas a gente tem que estar com um agente de segurança do nosso lado. A gente não pode ir no banheiro sozinho mais. Porque eles disseram que vão nos matar. Olha a minha cara de medo. Eles disseram que este governo não termina. Olha a cara de medo de Bolsonaro. Só que eles estão nos atacando de todas as formas. É assassinato de reputação, é CPI, é inquérito, é polícia, é imprensa, é tudo, mas nós temos Jesus Cristo.
E por que este governo protege criança? Porque este é um governo cristão, é um governo que lê Bíblia, é um governo que antes de reunião com o ministro, o presidente chama todo mundo para orar. E milagres estão acontecendo. Pode chorar, inferno, mas Senhor Jesus é o Senhor desta nação e acabou. Acabou para o inferno. Não está fácil. Eu já falei várias vezes aqui, agora eu vou encerrar mais 3 minutinhos, Dani. Por que eu falo tanto de violência sexual contra a criança, irmãos? Não é só porque eu li em livros, ouvi em televisão. Eu sou sobrevivente. Todos vocês conhecem a minha história, mas aqueles que nunca me viram falar. Eu sou uma das milhões de meninas que sobreviveram à pedofilia. Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente estuprada. E não foi na rua, foi dentro de casa. E não foi por um desconhecido, foi por um pastor que eu amava muito. Estava hospedado na minha casa. Vou dizer uma coisa, irmãos. Cuidado com o seu ninho. Cuidado com quem você está levando para dentro de casa. Proteja o seu ninho. Meu pai acreditava naquele cara. E meu pai levou ele para dentro de casa. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Não tem pastor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é padre. Mas eu encerro, irmãos. Eu consegui sobreviver. Eu rompi o cativeiro de dor e de sofrimento. Mas nem todas conseguem romper esse cativeiro. O abuso não encerra no ato, ele começa no ato. E não existe fórmula mágica para a gente esquecer isso. Nem oração. Nem oração. O que aconteceu com a minha vida é que o Senhor Jesus Cristo me ensinou a lidar com a minha dor. E o Senhor Jesus Cristo foi tão poderoso na minha vida que eu transformei a minha dor em minha luta. A minha dor na minha bandeira. Mas não é fácil. Por alguns minutos, irmãos, por alguns instantes, eu cheguei a pensar que talvez fosse melhor não ter sobrevivido. Porque é o que a menina quer, morrer. E vocês sabem que eu tentei suicídio aos 10 anos de idade. Mas por que eu estou falando isso? Só por um motivo. Enquanto eu era estuprada, e foram 2 anos de abusos terríveis, eu mandei sinais para minha família, e a minha família não leu os sinais que eu mandei. A minha igreja não leu os sinais que eu mandei. Eu mudei de comportamento. Mudei, irmãos. Eu era uma menina pentecostal, 6 anos, feliz, sentava no primeiro banco da igreja, e daqui a pouco eu fiquei triste, comecei a sentar no segundo banco, e ninguém percebeu dentro da igreja que eu estava diferente. Nenhum diácono, diaconisa percebeu que a filhinha do pastor estava triste. Pastores, o meu pai não percebeu, porque ele estava muito ocupado, construindo um grande templo. A mamãe muito ocupada, cuidando dos obreiros que ficavam hospedados lá em casa, e um deles abusava da filha. Eu vou dizer uma coisa, pastor. Se um diácono, uma diaconisa, um jovem da igreja, tivesse lido os sinais que eu mandei, que eu estava mandando, e tivesse me abraçado, aos 6 anos de idade, a minha vida tinha sido diferente. Mas ninguém leu os sinais. Amplie o olhar, pastores. Olhe para as crianças. Eu falo que minha mãe descobriu, e meu pai, aos 8 anos de idade, quando eu tinha 8 anos, que eu tinha sido estuprada. E a orientação que meu pai, como pastor, recebeu da liderança da igreja foi que ele orasse por mim e não falasse comigo porque era pecado. Eu consigo imaginar, meu pai morreu ontem, fez 15 dias, com 92 anos e ainda pastor. Eu consigo imaginar quantas vezes o meu pai chorou como pastor, aos pés da cruz, orando por mim. Mas ele foi ensinado a só orar. Vocês conseguem imaginar quantas campanhas de oração a minha mãe fez para eu ser curada? Vocês conseguem imaginar quantas vezes a minha mãe se ajoelhou de madrugada, pedindo a Jesus para curar o meu coração? Meus pais oraram 20 anos por mim.
Eu louvo a Deus pelas orações do meu pai e da minha mãe. Eu fui alcançada. Mas eu vou falar uma coisa agora que vocês podem achar até uma heresia. Mas eu trocaria 20 anos de oração dos meus pais por um abraço quando eles descobriram que eu tinha sido estuprada. E eles foram orientados apenas a orar. Pastores, continuem orando pelas crianças. Mas, por favor, façam mais que orar. Escute o clamor das crianças deste estado. Escute o clamor das crianças do Brasil. Enquanto eu estou falando com vocês, crianças foram e estão sendo abusadas. Chega. E se vocês não fizerem, Deus vai encontrar uma outra forma de proteger as crianças. Mas a gente vai pagar o preço. Que o Senhor Deus abençoe. Dani, parabéns pelo evento. Pastor Jorge Linhares, obrigada. Obrigada, Igreja de Belo Horizonte. Obrigada, Igreja de Minas Gerais. E vamos junto proteger as nossas crianças. Viu como foi bom você ouvir uma palestra, muito mais do que uma palavra que pode ser solta ao vento, mas uma palavra que foi lançada não somente para o presente, mas para o presente e para o futuro. O seu passado você não pode mudar, mas o que você semear hoje, no presente, certamente o amanhã será de colheitas. E você irá colher coisas boas que você está ouvindo e certamente